Olá, tudo bem? Sou o Zian Pinto, sou mestre pela Universidade Federal do Amapá, sou graduado em Direito, administrador, cientista militar, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Sou instrutor, né, de algumas aulas, de alguns cursos voltados para atendimento ao cliente e também áreas relacionadas a recursos humanos. Hoje nós vamos bater um papo sobre a psicologia no atendimento ao cliente. Isso é um assunto importantíssimo. Uma coisa interessante para você entender é que você sempre está apresentando algum produto. Você pode estar na atividade pública, na atividade privada, você pode estar numa associação, uma organização não governamental ou uma empresa vendendo um produto. Você vai estar sempre com a necessidade de oferecer um bom atendimento ao seu cliente. O que muda é o seu cliente, mas a necessidade ela é constante em qualquer dessas esferas. Então veja, quando nós falamos em psicologia do atendimento, a psicologia ali no atendimento ao cliente, nós entendemos como o uso de técnicas, né? O uso de técnicas que vai, olha, ajudar a compreender as necessidades e comportamento dos clientes, além de desenvolver estratégias eficientes. Então, primeira coisa, você tem ali um cliente na sua frente. Você tem que entender quais são as necessidades do cliente. Para você entender as necessidades e os desejos do seu cliente, você tem que primeiro fazer o quê? Ouvir, né? Você tem que saber ouvir o seu cliente. É ele que traz a necessidade. Você não tem que ficar deduzindo necessidade. Basta ouvir o seu cliente. Você vai ouvir ele e você vai entender então quais são as necessidades do seu cliente. A partir daí, você vai conseguir realizar um bom atendimento. E vamos fazer uma rápida definição aqui da psicologia do atendimento a esse cliente, né? Primeira coisa, a compreensão do cliente, depois as interações positivas e depois essa gestão das expectativas, né? Então veja, compreender o cliente, né? Você tem que entender as necessidades e emoções desse cliente. Se você conseguir entender as necessidades do cliente, né? Conseguir entender ali a emoção e o comportamento daquele cliente frente àquele produto, frente à situação de venda que está sendo estabelecida. E a partir daí, você consegue, através do seu comportamento, né? E através de uma linguagem adequada, conduzir o seu cliente aonde ele deseja, oferecendo a ele e mostrando para ele as qualidades do seu produto, as qualidades dos seus serviços. E quais são os pontos chaves que tornam aquele serviço ou produto adequado àquele cliente? As interações positivas, o profissional, ele vai criar um ambiente de relacionamento, né? Veja, o cliente, quando ele entra na sua sala, na sua loja, no seu escritório, e ele recebe um bom atendimento, ele é ouvido, né? E ele percebe que você entendeu qual é a necessidade dele. Ele sai de lá com um sentimento de acolhimento, um sentimento de que aquele vendedor, aquele empresário, aquele gestor entendeu perfeitamente a sua necessidade e vai sempre que possível encontrar as melhores soluções. Pode ser, por exemplo, um agendamento futuro. Pode ser, por exemplo, você informar da chegada de um produto que não tinha na loja. O cliente entra procurando um produto, aquele produto não tem,
mas você deixa claro para aquele cliente que quando aquele produto, com as características que o cliente falou, que vai atender plenamente a necessidade dele chegar, você vai avisá-lo. E ele sai dali com aquela expectativa. Isso, essa expectativa que você vai ter que fazer a gestão dela, ela só nasceu através dessa interação positiva que você fez com o cliente. Isso é muito importante. Nós sempre falamos ali dos princípios, né? Quais são os princípios ali da psicologia do, do atendimento ao cliente? Então veja que nós temos aqui três coisas muito importantes. A primeira dela, né? A conexão, né? Essa conexão, essa demonstração de empatia, o interesse e respeito ao cliente. Se você consegue fazer esse reporte, essa conexão com o cliente, né? Esse feedback de comunicação, se você consegue fazer isso, você atendeu ao primeiro princípio do atendimento, que é exatamente a conexão. Para você conseguir essa conexão com o cliente, se conectar aos desejos do cliente, aos interesses do cliente, né? Se conectar à própria linguagem corporal do cliente, você tem que estar focado no cliente. E aí nós temos o próximo princípio, que é você olhar para o cliente, ouvir o cliente e tentar entender ali quais são as necessidades daquele cliente, quais são as expectativas daquele cliente. Então, veja, você tem que ter foco total em compreender, entender essas necessidades do cliente. Foco, o foco do cliente é um princípio importantíssimo do atendimento. E aí, veja bem, se você tem ali, né? Se você tem ali uma conexão com o cliente e você tem essa conexão através de um foco na necessidade do cliente que foi estabelecida de forma perfeita, aí você tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio. Veja, você tem o que a empresa pode oferecer, né? O que a empresa pode oferecer e a satisfação do cliente. É esse equilíbrio, é esse equilíbrio que vai fechar, né? Fechar essa conexão perfeita com o cliente. O cliente tem sua necessidade, o cliente tem seus interesses e você tem um produto, você tem um serviço que vai atender a este cliente, né? E essa procura de equilíbrio, esse equilíbrio se dá a partir do momento que você se conecta ao cliente, entende perfeitamente o cliente ali, né? O seu foco tem que ser no cliente e você encontra o equilíbrio. Isso aqui é muito importante e veja que a empatia e essa comunicação efetiva ela você não aprende apenas ali nos bancos escolares, né? Não basta você falar, seja empático. Não. A personalidade da pessoa. E aí o setor de recursos humanos é muito importante nessa hora de você selecionar profissionais, né? Profissionais que gostem de pessoas. Porque a empatia e a comunicação efetiva, ela é típica de quem gosta de pessoas. Quem gosta de pessoas trata bem as pessoas. Quem gosta de pessoas consegue ser naturalmente empático. E essa empatia, essa comunicação efetiva, ela vem de uma escuta ativa. Você tem que saber ouvir, né? Você tem que ouvir o seu cliente. Se você tem uma escuta ativa e você comunica, né? Se comunica através de uma linguagem clara, respostas personalizadas voltadas para aquele cliente, aí sim você consegue, né, uma comunicação efetiva,
comunicação efetiva. E essa comunicação efetiva, com a empatia no atendimento, você vai criar um ambiente propício para a resolução. Resolução de problemas, resolução de conflitos ou a venda, o vencimento, a quebra de objeções. Isso é muito importante. Então, dentro dessa gestão de conflitos, você já viu, a gestão de conflito, aquela comunicação, né? A comunicação efetiva, ela é muito importante. E como é que você então vai fazer para solucionar, né, um problema grave quando aparece no seu atendimento? Uma reclamação ali na ouvidoria. Você vai usar técnicas de resoluções. Você tem que fazer gestão do conflito. E essa gestão do conflito, a parte mais importante e o primeiro passo é você identificar a causa. Qual é a causa, né? Qual é que é a raiz do problema? O cliente às vezes comprou um produto seu, um produto, e ele não conseguiu entender o funcionamento daquele produto. Então veja que a causa, a raiz do problema, né, é a falta de uma metodologia no produto, né, explicando o passo a passo. E às vezes, quando você identifica essa causa, basta você anexar junto ao produto, né, um folhetinho com o passo a passo, né, de como utilizar aquele produto. Então, veja, isso daí é possível quando você identifica o problema. Veja, um erro clássico no atendimento é se preocupar em querer ficar justificando, né? Justificando a falta de qualidade. Você não tem que ficar justificando, você tem que ouvir. Você tem que ouvir, identificar qual é a causa da insatisfação para começar a pensar na solução, né? Para começar a pensar na solução. E na hora de que você encontra essa solução, ou quando você mostra ao seu cliente que você vai procurar resolver isso o mais breve possível, você tem que ter uma comunicação clara e empática. Uma comunicação clara. Né? Se o seu produto não consegue atender 100% da expectativa do seu cliente, você tem que mostrar ao seu cliente de maneira clara o que atende. E também de forma clara o que não atende. Tem que ter clareza. Tem que ter clareza. E quase sempre, para você solucionar, você tem que ter soluções criativas. Né? Soluções criativas. Às vezes, o cliente ele está insatisfeito com o produto por conta do dispêndio, né? Do gasto, do valor que foi aquele produto significativo para ele. E depois, por questões até pessoais, o cliente deixou de ter, né, um ganho com aquele produto. Geralmente porque o próprio cliente não se dedicou a usar o produto da maneira eficiente. E aí ele tem aquela sensação de que fez um mau negócio. Por quê? Porque ele tinha um produto, né, que ele teve um dispêndio alto, mas que não está trazendo resultado para ele. Então, quando você consegue entender isso daí, e você tem outros produtos, produtos até mais simples, que vai trazer mais um resultado imediato maior para o cliente, você pode oferecer esse outro produto com um desconto, né, para aquele cliente, ou mesmo dar a esse cliente aquele novo produto. Né? Porque veja bem, quando você fala ao cliente, veja, cliente, você comprou esse produto, né, no momento era o que você precisava, agora você está com uma insatisfação. Mas essa insatisfação ela é passageira. É porque você não conseguiu ainda usar com
estude esse produto, porque esse produto é o que você precisa. Por exemplo, esse produto pode ser, né, um material de estudo para um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Você pode ter o melhor material lá, mas se o aluno não entra e não estuda, não vai ter efeito para ele. Mas você pode dar ao aluno um curso gratuito de como passar em concurso, como estudar de maneira eficiente. Então, veja, o aluno comprou o curso da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas o aluno não está tendo resultado e o aluno está insatisfeito. E aí você vem e dá ao aluno um curso bem mais simples e que vai ser muito importante para ele, de como passar em concurso. Os passo a passo para um estudo inteligente e você dá de forma gratuita. O aluno com certeza vai gostar daquele produto e a partir daquele produto ele vai encontrar a solução do problema dele, porque aquele outro produto novo vai ensinar ele a estudar de maneira eficiente, usando o tempo disponível dele. Então, são medidas que você tem que tomar, né, de gestão de conflito para você solucionar, para você solucionar. E qual é a parte mais importante? Identificar a causa do problema. No atendimento, a sua linguagem é importante. Por isso, da empatia, os seus gestos, né? A sua maneira de se apresentar, de vestir, tudo isso influencia no atendimento. Tudo isso influencia no atendimento. A sua motivação, né, com a solução do cliente também. Tudo isso influencia. Então, veja bem, a postura, o gesto, cada movimento transmite uma mensagem sutil, influenciando diretamente a percepção e a conexão do cliente. Olha só aqui, ó. Entender e ajustar a linguagem corporal, ela é fundamental para criar um ambiente acolhedor e profissional. Então veja, tanto a linguagem corporal como a sua linguagem verbal são fatores importantíssimos. São fatores importantíssimos. E essa linguagem verbal, ela deriva muito de você entender a necessidade do cliente. Mas a linguagem corporal, elas são comportamento, a posição da mão, a sua posição em relação às pessoas, se é um casal, qual é o seu comportamento, para quem você deve olhar, as formas de tratamento, né? Tudo isso, tudo isso é muito importante. Forma de apresentação, sua maneira de sentar, a sua empolgação com aquele produto. Tudo isso daí vai criar um ambiente que vai propiciar a sua venda ou desestimular ela. Então isso é muito importante. Por exemplo, se você ouvir as pessoas com os braços cruzados, você está se fechando, você está se fechando, criando uma postura ali de antipatia. Isso daí naturalmente já interfere na percepção do cliente, que não se sente mais à vontade, né? Ele percebe que você ali não está receptivo às necessidades dele. Você não está tão interessado em entender qual é o interesse dele. Você está interessado apenas em vender a qualquer custo. Então, comportamento, comportamento seu frente ao seu cliente é importantíssimo. A escutativa, já falamos disso. Para você compreender o seu cliente, você tem que ouvir ele, escutar ele atentamente, né?
O cliente ele tem que se sentir valorizado para que ele, né, estabeleça um laço de confiança. E é exatamente essa escuta ativa que permite a comunicação efetiva, que nós já falamos sobre isso, que vai provocar, sabe o quê? A melhoria do relacionamento, inclusive a longo prazo. A personalização do atendimento. Quando você for atender o seu João, fale com o seu João. Procure entender quem é seu cliente, a necessidade dele, né? E identifique ele. E sempre trate ele pelo nome dele. Você tem que ter um ambiente ali customizado, personalizado, certo? Ajuste a sua linguagem ao cliente. Então, se você está atendendo a um universitário, a linguagem é com o universitário. Se você está atendendo um idoso, a linguagem é para o idoso. Isso daí é um atendimento personalizado. É uma solução customizada para o seu negócio. E como se lidar com clientes difíceis, né? Você vai ver que no trabalho do dia a dia, do atendimento ao cliente, nem sempre obedece a uma lógica tão clara. Tem algumas pessoas que são naturalmente difíceis. Então veja, você tem que primeiro entender os motivos. Lembra? Ouvir. Escutativa. Certo? Busque entender os motivos. Essa compreensão pode ajudar a encontrar soluções mais efetivas. Você tem que procurar ouvir atentamente quais são as preocupações do cliente. E isso você só consegue se você adotar uma postura ali calma e respeitosa. E sempre uma linguagem clara, direta, explicando ali as possíveis soluções. Você tem que deixar o ambiente de solução com uma clareza bem definida, estabelecendo limites claros. Você tem que estabelecer, ó, com firmeza, expectativas e procedimentos padrão. Esta vai ser a solução. Neste quesito, nós podemos atender da seguinte forma: nós abriremos uma exceção, nós facilitaremos isso, nós reduziremos esse valor, né? Nós eliminaremos a multa, nós indenizaremos, nós estamos oferecendo desconto, nós estamos oferecendo cursos bônus, gratuitos, né, para compensar esse desentendimento. São soluções, né, que você tem que estabelecer naquele momento. E geralmente as soluções vêm exatamente de alternativas, né? O cliente está insatisfeito com o produto e às vezes é necessário você oferecer um segundo produto, uma segunda linha de atendimento para que possa então tirar daquela pessoa, daquele cliente, né, aquela sensação de que não foi atendido na sua compra, atendido no seu produto ou serviço. Como eu informo, nem sempre por culpa do produto, né? Tem situações que o cliente é difícil, né? E aí você percebe isso no dia a dia. Por isso você tem que ter esse jogo de cintura, oferecendo aí alternativas criativas para lidar com essas pessoas. E é interessante, e esse gráfico aqui mostra aqui, ó, clientes satisfeitos, eles tendem a ser mais fáceis.
Por isso a qualidade do produto. Você tem que ter qualidade do produto, qualidade do atendimento para o cliente se torne satisfeito. O cliente satisfeito, ele exige menos de você. Ele termina realizando mais compras. É esse cliente que vai fazer indicações positivas do seu negócio. Você entende isso? Ou seja, são fatores que resultam em impactos financeiros significativos. Por quê? Você tem mais indicações, vai ter mais clientes, reduz o custo do atendimento, já que o cliente satisfeito, ele procura menos o atendimento. Você entende isso? Então, são fatores importantes. E aí passa por qualidade do produto, qualidade de um atendimento, qualidade da resposta, qualidade dos esclarecimentos, feedback. Tudo isso é muito importante. E para você conseguir tudo isso com eficiência, você precisa ter uma equipe treinada, né? Você tem que oferecer treinamento para sua equipe, aprimorando competência, né? O próprio profissional ali, ele tem que ter uma inteligência para se adaptar ao cliente, às personalidades, o estilo de comunicação que tem que ser adotado a cada cliente. Então, isso daí passa também pela comunicação com a equipe, né? A análise de perfil. A cada equipe tem um certo perfil de atendimento. Não basta treinar, você também tem que simular práticas, né? Exercício, simular a realidade. Para quando chegar de frente à realidade, o cliente, você já ter passado por várias situações parecidas. E sempre fazendo uma análise do que aconteceu, né? Fazendo um feedback para ter uma melhoria contínua. Você só ir corrigindo ali, se você não ter melhorias contínuas. A tecnologia. Hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos a tecnologia bem avançada. Você tem que saber usar a tecnologia a seu favor. Quando você usa um aplicativo ali para que o cliente de maneira bem rápida consiga fazer pagamento, consiga destravar alguma coisa, consiga solicitar um atendimento especial, você está facilitando a vida do cliente. E você está fazendo isso através de tecnologia. Por exemplo, o chat ali, né? Quando você tem um robozinho ali que oferece respostas instantâneas ali para o seu cliente. Isso é muito importante. O cliente entra em contato e o sistema automatizado pergunta: você quer fazer o quê? Né? Você quer pagar? Você quer solicitar um aumento, por exemplo? Imagina na internet que você pode aumentar ali a sua velocidade de internet. Lógico, de acordo com os valores que você vai pagar. Então, o cliente precisa aumentar a sua velocidade de internet. Ele fala: quero aumentar, quero esse novo plano aqui, né? O robozinho já fala com ele: então, está aqui disponível um Pix. Pagou, você tem acesso ao novo plano. Então, o cliente vai lá, paga e automaticamente já muda de plano. Isso traz satisfação do cliente, porque ele tinha uma necessidade e foi prontamente atendido com o uso de tecnologia. E isso é muito importante. É também importante o uso de atendimentos virtuais, porque com o atendimento virtual você consegue trazer um profissional de qualidade que às vezes está em outro país, em outro estado, em outro município. Isso é muito importante. Você tem que sempre ter avaliação de desempenho. Avaliação de todos os tipos. São as métricas de avaliação. Isso é essencial no seu negócio, né? É isso que permite você acompanhar a evolução do atendimento, identificar aquelas áreas que precisam melhorar e garantir que as necessidades do cliente estejam sendo atendidas. Esse monitoramento constante dos indicadores é que vai permitir isso. Então, estamos dando um modelo aqui, ó, onde mostra a satisfação do cliente, o tempo médio de espera, né, a taxa de resolução dos problemas apresentados, quantos foram solucionados, o índice de retenção do cliente. Essas métricas são muito importantes para o seu negócio. Você precisa ter ela no seu negócio. Tendências e inovações. Veja bem, você precisa entender que
a experiência memorável que o cliente teve com você, com o seu produto, o uso de inteligência artificial com um atendimento rápido, você conseguir estar em todos os momentos, em todos os locais, atendendo com precisão, com sua onipresença, com integração de canais físicos e digitais, e você ter um atendimento sempre proativo, oferecendo ao cliente, oferecendo ao cliente produtos e serviços para atender a sua necessidade futura. Isso é proatividade. E se você faz tudo isso, você está se adequando ao futuro. Você não é pego de surpresa. Você está dentro das tendências e andando ali com as inovações. Isso é muito importante. E para finalizar, a aplicação prática. Não basta você se deparar com vários conceitos, né? Uma tecnologia moderna, uso de chat, de chatbots, bots de atendimento, atendimentos virtuais, né? De você saber sobre o seu uso de gestos adequado, comportamento corporal, a linguagem corporal, a linguagem verbal, você adotar várias técnicas de atendimento, né? Você estudar isso e na hora você não colocar em prática. É importante que você tenha na sua empresa, né, o acompanhamento de métrica de seus operadores, de seus colaboradores, porque essas métricas vão lhe permitir saber se eles estão ou não adotando aí a psicologia do atendimento, se os clientes estão ou não saindo satisfeitos. Tudo isso é muito importante. E com isso, nós encerramos esse nosso encontro, né, deste assunto tão importante, a psicologia. A psicologia no atendimento ao cliente. Um abraço e até a próxima.